Let's go. I wake up to O que eu estou batendo nessa tecla é a gente poder divulgar o máximo possível para quem, não para quem tem já está diagnosticado, mas para quem não está, para quem não conhece. Porque você já chegou no médico tendo mais ou menos uma ideia, o teu marido estudou, ele sabia mais ou menos o que era, e se por um motivo o médico tivesse alguma dúvida, você já sabia, olha, eu preciso fazer uma ressonância magnética. Entende? Então, assim, empoderar as pessoas que possam estar sentindo algum dos sintomas, que nem sempre vão ser esclerose múltipla, porque é uma doença rara, tá? Vamos deixar isso bem claro para quem está aqui, é uma doença rara. Mas que não custa pedir uma ressonância para o médico. Hoje mesmo eu estava conversando com algumas pessoas e você mencionou o TDAH. Se você olhar os sintomas do TDAH, quem não tem sintoma de TDAH? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Hoje Eu acho em que se a dia gente tá fosse geral, ver, né? todo mundo tem TDAH. Eu tenho vários sintomas, vários, mas não sou diagnosticada com TDAH. Então, hoje em dia, eu diria assim que todo mundo é. Todo mundo. Se alguém disser que não tem nenhum sintoma daquela lista, mas tá difícil. Tá difícil. Né? Uma coisa interessante, Gi, é que a Tânia mencionou que ela sentiu uma espécie de satisfação quando recebeu o diagnóstico. E isso é quase que geral, né? Porque, particularmente, eu passei alguns anos, como eu já falei algumas vezes, diagnosticada incorretamente. E quando a gente descobre que aquele diagnóstico realmente é de esclerose múltipla, a satisfação eu acredito que seja, Tânia, porque a gente vai saber como tratar agora, né? Como se comportar. E realmente você tocar nesse assunto chamou minha atenção porque é quase que geral, realmente. A gente só tem que agora fazer que a sociedade entenda o que é a esclerose múltipla, que é uma doença autoimune, que é uma doença progressiva e que é uma doença degenerativa. Tá? Então, assim, uma sequela não é uma frescura. Tá? Então, assim, a gente conversou com o Neto, que, como eu, também foi diagnosticado muito cedo, que ele conta, ele se aposentou com 18 anos. E para uma pessoa que está no começo de carreira, você nem começa a carreira, você já se aposenta. Então, assim, eu tive num evento com muita gente recém-diagnosticada, eu queria que o Neto me contasse um pouco como é a frustração de uma pessoa que está entrando no mercado de trabalho e já tem que se aposentar. Na verdade, quando eu descobri a esclerose, né, aos 18, que eu... Até então, meus sintomas não eram tão evidentes, né? Eu comecei a ter sintomas mesmo com 23 anos, quando eu comecei a usar minha bengala de primeira, que era uma ponta só. Eu estava trabalhando, né, para a gente conseguir se aposentar, eu acho legal falar isso juridicamente, para conseguir se aposentar por invalidez, você tem que ter um período X de carteira assinada, né? É um período mínimo de carteira assinada, do qual eu não vou lembrar agora. Mas, assim, infelizmente, a orientação que todas as pessoas têm é: se aposenta, você tem esclerose múltipla, uma doença degenerativa, você está perdendo tempo, vai se aposentar, fica de boa, não precisa trabalhar. E, tipo, eu fui nessa, né? Eu tinha 23 anos, eu falei assim, eu quero me aposentar e tá muito bom para mim. E eu caí nessa, não que as pessoas que fazem isso seja errado, porque eu acho que cada um é cada um com os seus próprios sintomas, mas, assim, o período que eu fiquei aposentado, eu estava passando pelo meu processo psicológico, né? Pela minha própria mudança, mas a aposentadoria até então, para mim, veio com uma coisa muito benéfica, do qual isso que é estranho, né? Que é diferente. Mas, enxergando hoje, eu não precisava ter me aposentado, porque, na realidade, eu tinha outras possibilidades, eu tinha outras perspectivas, mas eu tinha medo, né? Aí eu falei assim, eu não vou arriscar, eu não sei como eu vou estar aqui amanhã. O que eu vou fazer? Eu vou me aposentar e vai ser muito bom para mim, né? Então, assim, ficou confortável até certo ponto, até eu perceber que, não é isso que eu quero para minha vida. Eu tenho que lutar pelo meu próprio espaço. Hoje eu sou pessoa com deficiência e, assim, eu tenho espaço do mercado de trabalho, eu só não tenho as mesmas oportunidades. Então, a minha cabeça de assistencialismo que eu tinha antes mudou totalmente.
Não vou ficar na minha caixinha, eu quero crescer, eu quero trabalhar, eu quero conhecer o mundo, eu quero proporcionar para as outras pessoas as minhas vivências e proporcionar para mim mesmo vivências novas. Então eu entendi que, assim, olha só, né, quando a gente recebe um diagnóstico de esclerose múltipla, a maioria das pessoas, e eu falo, eu converso abertamente, eu detesto aquela positividade tóxica, né? Vai dar tudo certo. Meu, não vai dar tudo certo, você vai passar por isso, vai sofrer, vai chorar, vai perder movimento, vai ganhar movimento, vai ter coisas que você vai ter que adaptar. É o seu processo. Respira, tenha calma. E se tiver que chorar, chora. Eu chorei muito no banheiro sozinho, chorei muito com meus amigos, com a minha família, com a minha mãe, com meu pai, com os meus irmãos. E eu precisei aprender tudo isso, né, para entender que eu sou uma pessoa. E todo mundo está suscetível a receber um tipo de diagnóstico diferente ou igual da esclerose múltipla. Quando eu comecei a entender que o assistencialismo que eu tinha era ruim e me prejudicava, eu mudei completamente. Aí a minha frustração, então, começou a ter frustração no momento que eu entendi assim, não que eu não tenha crescido durante o tempo que eu fiquei aposentado, pelo contrário, eu tive várias vivências. Não, no mercado de O trabalho. áudio tá ruim. Acho que ficou um pouquinho ruim o áudio do Neto. Melhorou? Ah, sim, voltou. Melhorou. Qual parte que travou? Foi Não bem travou. recente, foi bem curtinho. Ah, não. Ah, entendi. Não, só ficou baixinho. Ah, perfeito. Aí eu voltei para o mercado de trabalho. Então, agora, a minha visão o que eu trago hoje em dia, quando eu recebo assim, inclusive essa semana, uma pessoa veio me procurar porque a irmã dela está com suspeita de esclerose múltipla. A primeira coisa que eu falo, ó, calma. Calma que não é o fim do mundo, calma. Era o que eu queria ter ouvido há 15 anos atrás. Porque, na verdade, eu estava num limbo escuro. A minha família achou que eu ia morrer, eu achei que eu ia ficar de cadeira de rodas. Eu vou ficar vegetando. Não tinha informações suficientes na internet de forma alguma, e as que tinham eram péssimas, né? E hoje, vendo aonde eu cheguei, eu falo assim, ó, calma. Tudo tem um jeito. Não, você não vai morrer de esclerose múltipla, né? Pelo contrário, as portas vão começar a se abrir de outras formas. Mas isso para não ficar tóxico, né? Para não trazer para as pessoas assim, ó. Porque não adianta você falar ter calma, porque a pessoa não vai ter calma. Ela, querendo ou não, ela tem uma rotina da vida dela, né? Ela traz com ela um ritmo de vida totalmente diferente de alguém que descobre um diagnóstico desse. Então é a questão de ter calma com ela mesma, entender que ela é uma pessoa, né, humana, que vai acontecer coisas, que ela vai sentir coisas, que ela vai vivenciar coisas totalmente diferentes das quais ela viveu até agora. Então, quando eu parei de ser assistencialista comigo mesmo, eu não deixo as outras pessoas serem assistencialistas, mas eu lembro elas que elas precisam respeitar o tempo delas, mas de uma forma da qual elas não fiquem pequenas. De parar, de respirar, de entender o que está acontecendo. Aprender com os seus próprios desafios, né? Com os próprios desafios. Eu aprendi muito com os desafios, eu bato muito nessa tecla. Os nossos desafios, as nossas lutas, elas têm que virar aprendizados. E isso é extremamente importante. Não é romantizar a doença, não é isso. Mas é que não é porque eu estou andando no andador que eu sou coitada, porque eu não sou coitada. Entende? É isso mesmo. A palavra que a gente usa, né, para falar sobre esse preconceito é o capacitismo. Exato. Né? O capacitismo que as pessoas têm com as pessoas que têm deficiência. E eu acho legal falar que não são todas as pessoas que têm esclerose múltipla que são consideradas pessoas com deficiência. Exato. Elas têm alguns benefícios que pessoas com deficiência têm, juridicamente falando, mas segundo a LBI, né, a Lei Brasileira da Inclusão, de 2015, 2016, me fugiu agora, a LBI, ela é muito específica em quem se enquadra como pessoa com deficiência. E a esclerose múltipla, ela só, no caso, a pessoa só é pessoa com deficiência com esclerose múltipla se ela tiver algum tipo de sequela que vá prejudicá-la perante a sociedade ou em uma ou mais barreiras com outras pessoas, em comparação com outras pessoas. Por exemplo, a minha, né, os meus sintomas com a esclerose múltipla, hoje eu uso cadeira de rodas para longas distâncias e uso muletas canadense, que é aquela muleta canadense que é uma em cada braço, para me locomover. E também uso órtese nas duas pernas, né? A órtese é diferente da prótese. A prótese substitui o membro e a órtese auxilia o membro.
Então, perante as pessoas, perante outras pessoas que não têm deficiência ou que têm esclerose múltipla, mas não têm limitação, eu sou pessoa com deficiência decorrente à esclerose múltipla das sequelas que eu tenho. Eu acho legal falar dessa forma e deixar bem claro sobre isso. E é o que você falou hoje, é aprender com os desafios todos os dias, né? Let's go. I wake up to a